todos! Hoje eu quero conversar sobre um tema que é muito sério e sensível, que é sobre o suicídio. Infelizmente, esse assunto ele tem crescido muito na nossa sociedade e gerado também muitas dúvidas dentro das igrejas. E recentemente, uma pessoa me perguntou: o que a Bíblia diz sobre o suicídio? Quem comete o suicídio pode ter o funeral na igreja? Por isso, eu quero trazer aqui uma reflexão bíblica, teológica e também de cuidados com a vida. Algo que também diálogo com a área da saúde, tá? Antes de qualquer coisa, a Bíblia deixa muito claro que a vida é um dom de Deus. Em Salmos 139, 13 e 14, a Bíblia diz: pois tu formaste o meu interior, tu me tetestes do ventre da minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirado. Esse texto mostra que a vida ela é intencionalmente criada por Deus. Outro texto a gente pode ver em Deuteronômio 32, 39, onde Deus declara: eu faço morrer e faço viver. Eu firo e saro. Ou seja, a vida pertence a Deus. Também em 1 Coríntios 6, 19 e 20 lemos: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, porque vostes comprado por bom preço? Nesses textos fundamentais à vida cristã, de que a vida tem valor sagrado. A Bíblia não apresenta um mandamento direto falando sobre o suicídio, mas ela relata alguns casos de pessoas que tiraram a própria vida, tá? Entre eles está o rei Saul, que em 1 Samuel 31, 4 diz: então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Outro caso é de Judas Israelita, após ter traído Jesus, que está em Mateus 27, 5, que está escrito: e ele retirou-se e foi enforcar-se. Também encontramos o caso de Aitofe, em 2 Samuel 17, 23, que se enforcou após o seu conselho não ter sido aceito. Esses relatos mostram que o suicídio aparece nas narrativas bíblicas, mas a Bíblia não dedica um ensino específico ao ato. Também a Bíblia mostra algumas pessoas que desejaram a morte, tá? Algo muito importante, então, que no meio, às vezes, a gente tem fé, mas a gente passa por uma profunda angústia. E aqui a Bíblia mesmo mostra que pessoas escolhidas por Deus, usadas por Deus, tiveram essa profunda angústia, tá? Um exemplo é o profeta Elias, tá? Em 1 Reis 19, 4 diz: já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Outro exemplo é de Jó, que em meio ao sofrimento declarou, em Jó 3, 11, por que não morri desamadre? Esses textos mostram algo muito importante. Até pessoas de Deus podem passar por momentos de dor profunda, mas observe algo muito significativo. Deus não condenou Elias, pelo contrário, ele cuidou dele, deu descanso, alimento e orientação. Isso mostra que Deus acolhe o sofrimento humano. Historicamente, muitos teólogos cristãos eles repliram sobre o suicídio. Um exemplo é do Santo Agostinho, que ensinava a vida, que a vida ela pertence a Deus, e relacionava o suicídio ao mandamento de Êxodo
20:13, que é não matarás. Mais tarde, o Thomas de Aquino explicou 3 razões pelas quais o suicídio seria errado. A primeira vai contra o amor natural pela própria vida. Segundo, prejudica a comunidade. E a terceira, viola a soberania de Deus sobre a vida. Muitos séculos, essa visão ela permaneceu nas igrejas. Mas hoje, muitos teólogos e líderes cristãos reconhecem algo muito importante. Muitas pessoas que cometem o suicídio, elas estão enfrentando um sofrimento psicológico profundo. Muitas ligações à doença como a depressão. Por isso, muitas igrejas têm adotado uma abordagem mais pastoral e compassível, entendendo que somente Deus conhece completamente o coração humano. Muitas pessoas estavam em sofrimento extremo e o julgamento final pertence somente a Deus. Assim, muitas igrejas estão realizando o funeral normalmente, buscando consolar as famílias e não aumentar o sofrimento. Hoje nós sabemos que o suicídio também é uma questão muito importante na saúde pública. De acordo com a Organização Municipal da Saúde, centenas de milhares de pessoas morreram por suicídio todos esses anos. E no Brasil, milhares de vidas são perdidas anualmente. Por isso, profissionais da saúde, igrejas, famílias precisam trabalhar juntos nessa prevenção. Tá? Eu separei aqui alguns sinais daquelas pessoas que estão sofrendo profundamente, tá? Que é só alguns sinais mesmos, tá? Primeiro, o isolamento social, ela começa a se isolar das pessoas, começa a se isolar dos lugares, então ela quer ficar sozinha, isso é um grande sinal. A tristeza profunda, intensa, que ela vai se tendo tristeza, vai acumulando no coração e vai botando tudo para dentro. A sensação de desesperança, ela não acredita, ela não tem esperança mais que vai melhorar as coisas. As pessoas têm muito de usar a frase não aguento mais, não quero mais, não aguento mais viver, tô cansada da minha vida. Então são palavras, são frases que as pessoas muito usam, tá? Sentimento de ser um peso na vida das pessoas. Muitas pessoas sentem isso. Eu sou um peso na vida da minha família. Tá? Isso é um sinal muito grave, tá? Que a gente tem que ficar atento, gente. Esses sinais precisam ser levados muito a sério. Tá, mas como a gente pode ajudar? A gente percebeu ali um sinal claro. Aqui, então, como cristão, temos um papel muito importante. A gente precisa ouvir sem julgamento. Oferecer apoio, incentivar, a busca por ajuda profissional. Cuidar espiritualmente das pessoas. A fé pode oferecer algo muito poderoso, que é a esperança. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos algo muito importante. A palavra de Deus não ignora a dor humana. Ela mostra pessoas que passaram por momentos de desespero profundo. Homens de Deus como Elias chegaram a pedir a própria morte. Jó expressou um sofrimento tão grande que desejou não ter nascido. Mas em nenhum desses momentos Deus respondeu com condenação. Deus respondeu com cuidado, presença e restauração. Isso nos ensina algo muito profundo. Deus vê a dor do ser humano. Como teóloga, eu acredito que
que a vida é um dom de Deus. A Bíblia nos lembra em Salmo 139 que fomos formados por Deus de maneira única e admirada. Mas como futura enfermeira, eu também entendo algo que a ciência e a experiência na área da saúde mostra todos os dias. Muitas pessoas pensam em suicídio, estão enfrentando dores emocionais profundas. Doenças como depressão, crise existenciais, traumas ou sentimentos intensos de desesperança. Por isso, precisamos falar sobre esse tema como responsabilidade, compaixão e cuidado. A igreja não pode ser apenas um lugar de julgamento. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas podem dizer: eu não tô bem, e serem ouvidas, cuidadas e ajudadas. Como cristãos, precisamos lembrar que muitas vezes a melhor forma de amar alguém não é dar uma resposta rápida, é sentar ao lado da pessoa e ouvir a sua dor. A prevenção ao suicídio passa por algo muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. É ouvir, acolher, cuidar e não deixar ninguém caminhar sozinho. Se você está assistindo esse vídeo, está passando por um momento difícil, eu quero dizer algo muito importante. A sua vida tem valor. Você não está sozinho. Existe ajuda, existe esperança que nós, como igreja e como sociedade, possamos aprender cada vez mais a cuidar um dos outros. Lembrando que a vida é um presente precioso que Deus nos deu. E que cuidar da vida em todas as dimensões também é a forma de viver o Evangelho. Espero que essa mensagem te ajudou. Compartilhe com aquela pessoa que tocou no teu coração, que precisa ouvir. Que possamos acolher mais as pessoas, não julgar. Não olhe com um olhar de julgamento. Tu viu que aquela pessoa tá precisando, que aquela pessoa não tá aguentando mais, tá vivendo num sofrimento. Vai e ajuda. Ajuda. Porque Deus toca no nosso coração. Aleluias. Espero ter ajudado nessa mensagem. Qualquer dúvida, estou à disposição sempre. Deus abençoe vocês. Grande abraço.